Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, CEO e fundador da FG Clínica. Boa noite Maria Eduarda, seja bem-vindo. Boa noite a Dalaniol Vera, Nogueira Amile, sejam todos bem-vindos. Eu quero saber se está tudo ok com o áudio. Tá tudo ok? Vocês estão ouvindo bem? Luísa, minha querida afilhada, tá aqui também presente, tá bom? E já tem uma pergunta aqui da Nogueira Mille, né? Doutor, é comum dor de cabeça forte após a crise epilética? Já vamos responder aí as suas perguntas, tá bom, Nogueira? Fique tranquila aí que a gente já vai responder, tá? Pessoal, quero dar as boas-vindas a todos aqui no perfil e dizer para vocês o seguinte: pegue esse aviãozinho aqui de baixo e compartilhem com pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês. Afinal de contas, quem aqui nunca teve uma dor de cabeça? Né? Quem não teve, certamente vai ter, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui a nossa... Dara Assunção, neurologista, especialista no tratamento de pessoas que sofrem com dores crônicas, né? E dentre essas dores crônicas, a dor de cabeça. Oi, doutora Dara, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Como é que tá a rotina aí? Muito corrida aí, já em vias de retorno para cá para o Bem Pará? corrida, mudanças finais, tudo muito corrido. Mas Olha, a dia gente está 1º de numa... março a gente já vai estar aí, já vamos estar Você na vai chegar bem no clínica. carnaval, né? Sim, passar o carnaval em Belém já. Entendi. Ah, excelente, viu? Muito bom. Chegar aí no Isso. carnaval, aí curtir o carnaval e depois vamos desenvolver, né, a parte do tratamento da dor aqui no, em Belém do Pará, aqui na nossa região aí. E você Perfeito. vai chegar no momento do Março Roxo também aqui. A gente tá Isso. todo vapor aí, já se organizando aí para o mês mundial de conscientização sobre epilepsia. E como é que estão aí as perspectivas aí para a volta, doutora? Já está tudo encaminhado, tudo se encaminhando para a gente começar, né? Consultórios, atendimentos, então a gente vai, conforme for aproximando, que já está bem perto, né? Mas a gente já vai começar a anunciar também no Instagram, abrir agenda. Vai estar tudo lá no Insta da clínica e todo mundo pode acompanhar. Excelente, ó, pessoal, a doutora Dara, ela vai falar mais, tá? Mas ela é médica neurologista, com treinamento, né, no tratamento de pessoas que sofrem com dor crônica, tá? E a gente sabe que quem nunca sentiu dor, em algum momento vai sentir, não tem? Eu acho que é digamos assim, a condição mais prevalente, assim, que tem, né? Que dor dá né, em Uhum. várias situações. E a gente sabe que muitas pessoas, acho que é quase metade da população mundial, sofre com dor, né, com algum tipo de dor. Uhum. Cefaleia, que a gente vai falar hoje, dor lombar, dor no corpo todo, neuralgia do trigêmeo, fasciite plantar, meralgia parestésica, tem Uhum. várias, né, vários, digamos assim, vários tipos de dores crônicas, pessoas que têm esclerose múltipla, pessoas que têm câncer, né, pessoas que sofreram traumatismo raquimedular, pós-operatórios, enfim, é uma condição assim muito, muito frequente e que impacta muito a qualidade de vida das pessoas. Então, contar com uma profissional que tenha expertise na área é muito bom mesmo de saber que tem, tá bom? Então, hoje a gente escolheu falar sobre cefaleia, não é, doutora? Só dor de Isso. cabeça, né? Carro-chefe da neuro e da dor também. Pois é. Muita gente sofre com dor de cabeça, doutora? Muita gente sofre com dor de cabeça, tanto como doença primária, né? Então, o paciente que tem a dor de cabeça como principal doença e principal motivo de procura do médico da dor ou do neurologista, e muitos pacientes também sofrem com a dor de cabeça, com outra doença e também com a dor de cabeça.
Exatamente. Existe assim, quando a gente fala de dor de cabeça, Dara, Uhum. pessoal, antes da gente entrar, quem tiver dúvidas, coloque aqui. Já tem várias perguntas, tá, Sim, doutora, tô aqui para gente acompanhando aqui. ir respondendo aqui juntos, aqui, tá? Quem tiver dúvidas, coloque aqui. E vamos compartilhar esse aviãozinho aqui com pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês, para poder trazer o máximo possível de pessoas aqui para a live. Afinal de contas, eu quero que vocês marquem aí, né? Quem de vocês aqui que está nos assistindo já teve ou tem dor de cabeça, tá? Dor de cabeça. Não vale assim aquela dor de você bater a cabeça numa queda. É a dor, aquela dor normal, assim que a gente fala, aquela dor que vem sem necessariamente um fator assim desencadeante. Quem tiver, sinaliza aí para nós, tá? Eu fiz essa pesquisa lá no perfil, Dara, e metade das pessoas respondeu que tem, que sofre com dor de Muito cabeça, que é mais ou menos frequente. aí seria a média mundial, né? Mais ou Uhum. menos. Mais ou menos metade da população, né? Que sofre. Então, a dor de cabeça é muito frequente, tá? E por isso que a gente escolheu falar, né, de dor de cabeça. Mas, assim, uma dúvida que as pessoas têm, Dara, é assim: quando que a dor de cabeça deixa de ser um sintoma e passa a ser a doença? Né? Uhum. Porque nós podemos ter dor, se alguém for encostar a mão numa chapa quente, vai sentir dor. Se alguém bater a cabeça na quina da porta, vai sentir dor de cabeça. Mas em que momento essa dor deixa de ser o sintoma de alguma coisa e passa a ser a própria doença em si? Sim. Então, quando a gente fala em dor de cabeça, é até importante falar disso, é até legal falar disso, porque nem toda dor de cabeça vai ser tratada como doença e nem toda dor de cabeça precisa de uma investigação adicional. Então, nem todo mundo precisa fazer exame de imagem da cabeça, fazer tomografia, fazer ressonância. A gente vai direcionar isso muito de acordo com a clínica do paciente. Alguns pacientes têm a dor de cabeça após estresse, após jejum, em situações pontuais. Mas a gente precisa sempre avaliar, mesmo no paciente que tem dor de cabeça só com o jejum, a gente precisa sempre avaliar um conjunto de sintomas e de sinais que o paciente apresenta. Isso é muito individualizado, para que a gente consiga avaliar se ele tem a dor de cabeça como uma doença, que sendo doença necessita de uma intervenção específica, de um tratamento específico e contínuo, ou se a gente pode só tratar aquilo ali com sintomáticos, né? Só com os remédios para parar a dor, sem necessidade de investir em um tratamento contínuo. E lembrando que a dor de cabeça, principalmente dor de cabeça como, vamos falar de enxaqueca, né, que é Uhum. muito famosa, a gente tem outros sintomas associados que não só a dor e que vão direcionar a gente para um ou outro caminho. Pensando só em doença ou num sintoma puramente de algo além. Inclusive, a nossa solicitação de exames de imagem também é direcionada por isso. Quando a gente vários pacientes têm enxaqueca, vários pacientes têm enxaqueca crônica e frequente e não necessariamente vão ter a indicação do exame de imagem. Então, isso é muito individualizado para cada paciente. Exato. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Nogueira Milha, acho que ela já cabe, né, dentro do que a gente está discutindo aqui, Dara, que é o Uhum. quê? É comum ter dor de cabeça forte após uma crise epilética? É muito comum, tanto dor de cabeça, né? Como o paciente também pode ter dor muscular, dor no corpo. Mas a dor de cabeça é um dos sintomas mais comuns após uma crise e também pode acontecer junto com outros sintomas, com sonolência, com confusão mental. A gente chama isso de período pós-ictal, que é esse período pós-crise onde o paciente tem alguns sintomas, como a dor de cabeça. Quem perguntou foi a Nogueira Ramírez, né? Isso, Ela também colocou outra dúvida aqui embaixo. fique à vontade. Ela colocou aqui, eu tenho forte, né, dor de cabeça forte, mas fica somente de um lado. E isso também é super comum. Grande parte dos pacientes tem a dor de cabeça unilateral, né, de um lado só, e isso direciona ainda mais a gente para alguns diagnósticos. Claro, junto com um conjunto de sintomas, então quando a paciente passa em avaliação, a gente vê, além da dor, as características dessa dor, o conjunto de sintomas, mas isso é bem comum a várias entidades, a vários tipos de dor de cabeça. Então, tanto as duas coisas que ela levantou, tanto a dor de cabeça pós-crise, como também a dor de cabeça unilateral, né, de um lado só, são extremamente comuns.
E vale dizer, né, Dara, que as duas doenças podem coexistir na mesma pessoa. Exatamente. A pessoa pode ter a epilepsia e pode ter enxaqueca, cefaleia tensional, outras Exato. coisas. É claro que a gente sempre busca tentar conciliar tudo num diagnóstico só, mas nem sempre vai acontecer. Nem sempre a epilepsia vai ser a causa da dor em si. Sim. Às vezes, a crise, às vezes a pessoa já tem a dor ali. E também, nas pessoas que sofrem com epilepsia, tem a questão do uso dos medicamentos. Apesar de que muitos dos medicamentos para epilepsia costumam melhorar a dor de cabeça, como o topiramato, né, o ácido valproico, mas às vezes tem outros que podem piorar. Então, a gente tem que avaliar dentro do contexto, assim, sem dúvida nenhuma. Tem uma pergunta aqui, eu sei que não está no contexto, mas eu já vou responder aqui para a gente passar para a próxima. Pergunta da Maria Eduarda. Se tem diferença do canabidiol que é vendido na farmácia e o que vem dos Estados Unidos? Maria Eduarda, eu vou te responder essa pergunta porque todo mundo me faz essa pergunta ou faz para a gente. Doutora Dara também, fique à vontade, doutora, se você quiser também opinar. É o seguinte, eu costumo dizer para os pacientes que canabidiol é igual vinho, tá? Vinho, você pode tomar um vinho Malbec de uma uva chilena e eu tomar o mesmo vinho, você pode adorar o vinho e eu tomar o mesmo vinho e não achar nada de diferente nele. Por quê? Porque a uva, o vinho é o mesmo, mas o organismo nosso é diferente, o contexto é diferente e tal. Então, existem N tipos de medicamentos à base de cannabis no Brasil e no mundo, mas não existe o melhor ou pior. Existe o melhor para aquela pessoa naquele determinado cenário, tá bom? Eu sei que eu até fiz já um material sobre isso para esclarecer as pessoas, tá? Às vezes tem paciente que não se dá com o canabidiol da farmácia, o brasileiro, mas se dá muito bem com um de uma associação, que é diferente ao método de o forma de produção. Às vezes ele não se dá bem com o importado e se dá muito bem com o nacional. Isso eu estou falando de uma forma geral, tá, pessoal? Às vezes ele não se dá muito bem com o que vende na farmácia, mas o mesmo composto vindo de outra fonte, ele se dá bem. Então, é muito individualizado, tá, Maria Eduarda? Então, eu vou te dizer o seguinte, a diferença vai depender da pessoa, da situação, da condição que está sendo tratada, tá bom? Por isso que é muito importante quem for usar o medicamento à base de cannabis, claro, tudo sob orientação médica, ter essa percepção de que a única forma de saber é usando. Se a pessoa, às vezes a pessoa usa e se surpreende com o efeito. Às vezes não sente nada, às vezes até piora e tem que trocar por outro, mas enfim, tá bom? Maria, acho que ficou claro aí para você, tá? O fato de vir dos Estados Unidos não quer dizer que seja melhor, apesar de que a gente conhece que muitas coisas que vêm de lá são melhores do que as nossas aqui. Mas no caso do medicamento à base de cannabis, não necessariamente funciona desse jeito. A gente tem formulações aqui no Brasil que são muito boas, assim, funcionam muito bem para a grande maioria das condições para as quais a gente consegue utilizá-lo, tá bom? Então vamos lá, que temos mais perguntas. Bom, a gente preparou um roteirinho, né, Dara? Mas como o pessoal tá perguntando aqui bastante, Uhum. a gente vai falando aqui, tá? Ela Perfeito. colocou aqui que só fica de um lado. É, ela coloca aqui o Dallagnol Vera. Ele fala que a filha dele, após a cirurgia para epilepsia, tem muitos episódios de dor de cabeça. Algum comentário assim, Dara? Senão eu posso complementar aqui também, porque ela fez cirurgia, né? Então tem a questão cirúrgica aí. Sim, na minha prática, algo que pode acontecer, né, a dor de cabeça tanto após trauma quanto após cirurgia. Às vezes, o manejo é um pouco mais difícil, então, alguns pacientes têm uma resposta um pouco mais. É necessário um manejo mais direcionado, um acompanhamento mais de perto, né, mas também é tratável. E existe a entidade, né, que é a dor de cabeça após o procedimento. Então, é algo que pode realmente acontecer. Exatamente, viu? Isso é importante, tá, pessoal? Cirurgia é um trauma para a pessoa, né? Uhum. Corta. Eu não sei qual é o tipo de cirurgia que a sua filha fez, mas imagina, né? Corte, tem aquele aparelho que usa para prender a cabeça.
E sabe Ela o que eu colocou que foi cirurgia para epilepsia, doutor. Não sei qual não, foi, porque tem mas. várias. Aham. Tem umas que nem são na cabeça, são no pescoço. Então, Uhum. eu imagino que deve ter sido na cabeça. Mas o que eu queria te falar, Tara, assim que a gente observa, é que quando o paciente já tem alguma coisa emocional antes da cirurgia, já é aquele paciente meio deprimido, já tem aquela coisa meio do sofrimento, sabe? Parece que ele tende a desenvolver mais. E a gente tem vários trabalhos sobre epilepsia e transtorno de humor, e a gente observa que realmente, assim, quando a pessoa meio que já tem uma predisposição, assim, para. Ela é mais vulnerável a sentir dor, parece que o pós-operatório fica um pós-operatório mais difícil. E eu tenho, inclusive, dois pacientes que eu acompanho Uhum. que eles melhoraram da epilepsia. Olha só, Dana. Ficaram bem, sem crises, mas a dor de cabeça pós-operatória virou um problema para eles, porque eles não Uhum. conseguem se livrar. Aí, claro, já tem um quadro depressivo associado, já tem uma personalidade um pouco diferente, mas é interessante porque eu falo muito isso para o pessoal e é um dos princípios da cirurgia de epilepsia, que o objetivo da cirurgia de epilepsia é melhorar a qualidade de vida da pessoa. Não é só suprimir as crises, Sim. é melhorar a vida. Agora, esses pacientes, e por incrível que pareça, nós não conseguimos melhorar a qualidade de vida deles, porque eles melhoraram das crises, mas ficaram com uma cefaleia do lado operado que, tipo assim, influenciou muito, muito negativamente a vida Sim. deles. Então, assim, tá bem difícil conduzir. Já pensei até em alguns procedimentos para dor. A gente está pensando aí, porque, quer dizer, o objetivo da cirurgia não foi alcançado, né? Nós conseguimos suprimir as crises, mas a dor de cabeça que veio depois, tipo assim, ficou pior para eles do que a epilepsia que eles tinham antes. Sim. São casos assim bem emblemáticos dessa questão da cirurgia. Veja, pessoal, a gente está falando aqui, não quer dizer que todo mundo vai acontecer isso, que não se deva fazer a cirurgia para epilepsia, não é isso. Só que Uhum. pode acontecer, né? E a gente observa que são pessoas que já têm meio que uma depressãozinha ali, já é um humor meio. Já tem alguma coisa ali que a cirurgia talvez tenha funcionado como um gatilho, né? Sim, que o enfrentamento da dor já é prejudicado, né? Também. Interessante. É, o apoio psicológico para a pessoa pode ajudar, dar a combater? Ah, nós tivemos a live sobre hipnose, né? Semana Aham. passada aqui com a psicóloga Simone Platino, e foi muito bom. E uma das utilizações da hipnose é para as pessoas que têm dor crônica, né? Para ajudar a superar. O apoio psicológico ajudaria aí também as pessoas que sofrem com dor, para elas assim, enfrentarem a dor de uma forma melhor, né? Então, eu vou colocar aqui a dor de cabeça na caixinha dor, né? Tá Porque é bom. uma dor, então eu vou colocar na caixinha dor crônica. Dito isso, o suporte psicológico, psicoterapia, a gente tem algumas evidências de abordagens que são superiores a outras. Outros tratamentos, como acupuntura, hipnose, também tem, dependendo de cada dor, claro, também tem uma evidência para o tratamento. E a gente sabe que é uma relação bilateral, né? Pois é. Bidirecional, no caso, onde o paciente que tem dor crônica é mais sujeito a sofrer alterações mesmo psicológicas, e o paciente que tem algo psicológico tem mais tendência a desenvolver dor crônica. Dito isso, tanto na ida quanto na volta, o suporte psicológico é extremamente importante para esses pacientes. Olha, E outra coisa, a gente está falando aqui de dor de cabeça, né, de modo geral. Eu até postei recentemente sobre isso, sobre os gatilhos para dor de cabeça, para enxaqueca, na verdade. E aí isso é muito variável entre os pacientes. A gente tem gatilhos diferentes entre os diferentes pacientes, mas o estresse emocional é um dos fatores, um dos gatilhos, fatores desencadeantes que é quase comum a todos os pacientes. Não vou generalizar, claro, mas é algo muito comum que o estresse emocional, as questões emocionais, psicológicas sejam fatores desencadeantes de crises, pensando agora no contexto de enxaqueca, mas nas dores de cabeça de modo geral. ótimo, doutora. Olha, nós temos um pessoal aqui da Liga Desportiva de Itaeté. E Uhum.
Obrigado pela presença. Temos aqui também a Lacmepa, que é de Liga também. Uhum. E Antônia Lu Silva, Carita Luiza, tá aqui, obrigado pela presença. Se tiver alguém aqui que ainda não segue o perfil, sigam, tá bom? Para vocês receberem conteúdo e se interarem aqui das novidades também. E para terem um contato com a doutora Dara também, que vai estar com a gente aí a partir de março, na Bom. FG Clínica, né? Ajudando vocês a viverem sem dor, né? Que o nosso tema é essa, né? Conhecer o problema para se livrar dele, digamos assim, né? Para viver sem dor. Isso. E o perfil aqui liga, coloca, né? Dor de cabeça é muito ruim. Parabéns pela live. Obrigado, Obrigada. viu? A gente está sempre aqui trazendo esse conteúdo para vocês, tá? Bom, vamos lá, vamos para mais. A gente estava falando de tipos de dores de cabeça e gatilhos. Quais são, assim, eu vi, a gente foi ver, né? Tem mais de 150 tipos de dores de cabeça diferentes. Mas quais são Uhum. os principais, doutora, que a maioria das pessoas sofre aí, que a grande parte vão ter? Então, quando a gente vai falar de dor de cabeça, a gente vai dividir, né, nas dores de cabeça primária, onde a dor de cabeça é o principal, e as dores de cabeça secundárias, que são as dores de cabeça secundárias a alguma coisa. Por exemplo, a dor de cabeça secundária a um AVC, a um tumor, enfim, secundária a algo. Pensando na dor de cabeça como principal, né? A gente tem a principal, a mais comum, na verdade, na população, apesar da enxaqueca ser a mais famosa, a chamada cefaleia, né? Que é dor de cabeça tensional, ou do tipo tensão, é a dor de cabeça mais comum. A enxaqueca também, e uma outra que é bem menos comum que elas, mas que também está aí entre as principais das dores de cabeça primárias, entre a cefaleia em salvas que apesar de não ser tão comum, ela é até bem conhecida entre os pacientes, né? O que chega mais pra gente em consultório é a enxaqueca, não por ser a mais comum, na verdade a atencional, como eu falei, é a mais comum, mas a enxaqueca chega mais por ser muito mais, normalmente mais limitante, ela é mais intensa, então ela motiva muito mais a busca por atendimento do que a enxaqueca, do que a cefaleia, dor de cabeça do tipo tensão, em questão de intensidade mesmo. Tá? E quais são assim, os principais gatilhos, né, que a gente observa para desencadear essas dores? Quando a Você falou aí da questão o estresse, né, mas deve existir outros. Quando a gente fala em gatilhos, isso vai variar muito de paciente para paciente, mas temos os fatores, os gatilhos comuns. Eu citei o jejum, outros muito comuns, a privação de sono também. Então, paciente que dorme mal tem mais dor, é algo que a gente sempre quer, sempre precisa levantar na consulta sobre o sono, né? E aí, outros gatilhos varia muito. A gente tem um instrumento que a gente aplica em consulta. A gente pede para que o paciente faça sempre, que é o diário da enxaqueca, o diário da cefaleia, em outros tipos de dor, que é justamente que o paciente anote, por exemplo, o que nele causou dor. Hoje eu tive dor, depois de uma noite mal dormida ou em tal horário do dia, ou depois de comer tal coisa. Tem paciente que piora com chocolate, tem paciente que tem o chocolate como gatilho, tem paciente que melhora, tem paciente que não nota diferença nenhuma. O mesmo para o café, o mesmo para vários fatores, né? Então, os gatilhos variam muito entre de paciente para paciente. Isso é muito, como a gente até falou na live anterior, onde o paciente é protagonista do seu tratamento. No caso da dor de cabeça, esse é um dos papéis principais do paciente, observar o que para ele é gatilho, o que para ele funciona, assim como o tratamento também, né? O ideal para um paciente, o que funcionou para o meu vizinho, não necessariamente vai funcionar para mim. É uma verdade tanto pro paciente como pro tratamento. Excelente. Então, pessoal, vamos ficar de olho aí nos gatilhos, né? Sempre tem alguns, se você observar com atenção e principalmente anotar, né? Porque muitas vezes a pessoa lembra, mas ela não anota, aí depois ela esquece, né? Aquela relação. Então, o diário aí é importantíssimo, né? Só um Tem que ter o adendo. diário. Só um adendo aqui, entre as mulheres, né? Mulheres em idade fértil, o período menstrual também pode ser, não um gatilho, mas tem paciente que tem dor de cabeça limitada ao período menstrual ou que é pior no período menstrual e a gente também tem tratamentos específicos para isso. Então, até isso a gente deve colocar no caso da mulher, né? Colocar no diário dela de dor de cabeça, em que dia aconteceu, se coincidiu com o ciclo, se não coincidiu.
tudo isso tem que ser analisado. Ótimo. Excelente, pessoal. Então vamos ficar de olho aí nos gatilhos, né, que são extremamente importantes. A Nogueira também perguntou aqui se dor de cabeça, alguns tipos, podem estar relacionados a problema na visão. Pensando nas dores de cabeça, essas que eu já citei, sim, a gente tem é, o embaçamento visual ou pontos luminosos na visão. A gente tem sintomas visuais que podem acontecer antes e durante uma crise, mas a gente também tem outras entidades que podem comprometer a visão, mas daí já faz parte da nossa investigação de causas secundárias também, ou da hipertensão intracraniana, outras entidades de dor de cabeça que a gente precisa fazer a avaliação mesmo de cada paciente para direcionar se o sintoma visual é algo que acontece somente durante a crise, a gente vai considerar um sintoma, uma aura de dor de cabeça, de enxaqueca, ou se a gente vai precisar investigar, além disso, essa alteração visual. Se ela é transitória, se ela é permanente, se isso representa um risco ou não para o paciente, a gente faz esse direcionamento durante a consulta. Excelente. Muito bom. E tem uma outra pergunta aqui da dona Edinalva. Dona Edinalva, grande dona Edinalva, está sempre aqui com a gente. É a paciente mais elegante lá do consultório, a dona Edinalva. E ela pergunta se é comum ter dor de cabeça após a cirurgia de DBS, que é um estimulador cerebral profundo para Parkinson, tá? Posso responder essa, Claro, Dara? claro, estou. Então, dona Edinalva, não é comum não, tá? O DBS, primeiro, ele é uma cirurgia profunda no cérebro, no núcleo subtalâmico, o seu foi colocado no núcleo subtalâmico, então não é comum ter dor de cabeça por causa dele, tá? Isso não é comum, ele não causa hipertensão intracraniana, não distorce as estruturas cerebrais, enfim, ele é muito pequeno, o dano cirúrgico, né? Vamos falar assim, o dano é muito pequeno porque são trepanações, é uma cirurgia pequena, tá? Então não é comum ser dele a dor, tá? Agora, claro, né? Pensando aí na parte emocional da pessoa, pensando no estresse e tal, muitas vezes o estresse cirúrgico pode precipitar um quadro de uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, ou outro tipo de dor de cabeça aí que pode acontecer. Mas o DBS em si, pelo menos não é uma queixa que a gente observe assim após a cirurgia, tá? Porque o trauma cirúrgico é muito pequeno para esse tipo de cirurgia. Tem uma pergunta aqui da Márcia também. Márcia, eu vou te direcionar. Eu quero que você me faça essa pergunta lá no direct para eu poder te orientar. Ela é porque não está relacionado aqui ao tema da live, tá bom, Márcia? Meu filho tem 6 meses e fez calosotomia por conta de drop ataque. De fato, drop ataque, pessoal. Eu sei que a gente está fugindo aqui um pouco do tema, mas é um tipo de crise de epilepsia que é chamada crise atônica, tá? E ela é muito danosa porque a pessoa cai, machuca, perde dente, quebra o nariz, quebra a cabeça várias vezes. Bem que um menino de 6 meses provavelmente não sofre tanto esse dano porque ele ainda não deambula. Mas de qualquer forma é algo que tem que ser tratado. E não resolveu como esperado. Então, Márcia, me manda essa pergunta lá no direct que eu te respondo como que você deve proceder no caso do seu filho para que a gente possa ajudar ele, tá? Me manda que aí eu respondo lá para você. Pode mandar aqui no direct, tá bom? A pergunta. Vamos lá. Aí tem uma pergunta da Josicleide, dona Josicleide Pacheco tá aqui. Seja bem-vinda, dona Josicleide. Dona Josicleide está sempre aqui com a gente. E ela fala que a filha dela começou a estudar, tinha parado as crises, nesse retorno voltaram as crises leves e dor de cabeça muito forte. Pode estar relacionada às próprias crises, né, doutora? Como a gente mencionou antes, né, pode tanto ser relacionado à crise, mas precisamos avaliar se ele não tem as duas coisas, né? Tanto a epilepsia, as crises da epilepsia, como crises de dor de cabeça por algum outro, como enxaqueca, cefaleia tensional, enfim. Daí é necessário passar por uma avaliação médica mesmo, onde a gente possa fazer essa avaliação individualizada e direcionar. Às vezes a gente consegue tratar, claro, a gente quer tratar as duas coisas, mas a gente consegue direcionar o tratamento para dor de cabeça de outra forma. Ou tratar os dois com uma medicação só, enfim. Exato.
E tem uma pergunta aqui da Plus Belle mais bela. Frango e chocolate pode desencadear dor de cabeça? É o que a gente Eu, acabou de eu gosto conversar dos também. dois, eu sofri com esse negócio. É o que a gente acabou de falar também. Isso varia muito de paciente para paciente. Tem pacientes que com chocolate tem o chocolate como um gatilho, ou vinho, por exemplo. É super comum essa suposição, né, de que o vinho, principalmente o vinho tinto, pode causar enxaqueca. Mas tem pacientes que não observam, que consomem tanto o chocolate como tomam vinho e não observam nenhum dos dois como gatilho. Então, isso depende, varia muito de paciente para paciente. Poder pode, mas a gente tem que observar direitinho, anotar, fazer o diário da dor de cabeça para que a gente possa avaliar se o caso do paciente no caso do paciente, aquele alimento é gatilho ou não. Antes, inclusive, existia uma listinha do que evitar, né? Que era divulgada. Então, o paciente tem enxaqueca, não pode comer chocolate, não pode tomar café, não pode. Nanana. Só que isso caiu justamente porque isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, não tem problema, tá, tá, Beli? Só que essa específico assim do frango e chocolate a gente ainda não tinha falado, mas pode variar de pessoa para pessoa mesmo. O que é gatilho para um e para outro. Eu acredito que, assim, não é acredito não, é uma possibilidade, é quem sabe que hoje os frangos, principalmente, eles recebem muitos hormônios, né? Sim. Para crescer, Uhum. cresce rápido. Não sei se isso de alguma forma teria influência, não o frango em si, mas a forma como é criado, talvez, não sei, né? Enlatados a gente sabe que tem, né? Enlatados, né? Palmito, ervilha, aquele conservante, né? Aham. Umas pessoas não faz muito bem, não, né? Como desencadeador. Exato. É isso. Para algumas pessoas, claro, quanto mais saudável a alimentação, melhor, de modo geral, para o paciente e também no tratamento do dor e da dor de cabeça. Mas a gente não tem mais a listinha. Por exemplo, a gente não tem a lista de todo paciente com dor de cabeça deve evitar tais alimentos. Isso é muito individual. Precisa ser avaliado, claro. Pimenta também. Isso varia muito de paciente. Tem paciente que com chocolate, que tem o chocolate como gatilho, e tem paciente que na abstinência do chocolate tem dor de cabeça. Então isso varia muito. E o café, doutora? Não vai me dizer que café faz mal, que aí eu... Aí eu largo o médico, troco de médico. Então, quando a gente fala no consumo de café, da cafeína, na verdade, né, a gente tem a recomendação para pacientes, principalmente a recomendação para pacientes com enxaqueca, de consumo de até 200 miligramas dias de cafeína, que dá mais ou menos 2 xícaras de café, né, do tamanho convencional, 2 xícaras de 100 ml. É, isso, antes, né? Muita gente acredita que a cafeína pode dar dor de cabeça, mas se a gente for olhar a formulação de vários medicamentos para dor, tem cafeína associada. Então, em pequenas quantidades, ela pode inclusive ser terapêutica, pode fazer parte do tratamento. A gente tem, para os pacientes com enxaqueca, essa orientação, não é nem bem uma restrição, mas é uma orientação de limitar a essa quantidade por dia, mas em pequenas quantidades, nessa quantidade, ela pode inclusive ser terapêutica. E lembrando que para o paciente que faz o consumo muito além da recomendação, tem o diagnóstico de enxaqueca e tem a orientação de reduzir, né, a quantidade de cafeína por dia, a gente não faz isso de forma abrupta, justamente porque a retirada abrupta também poderia levar a ser um gatilho para dor de cabeça. E muitos medicamentos que são usados para tratar uma crise, eles têm cafeína na composição, né? Exato, Cafeína. exato. A Beatriz está seguindo o perfil. Obrigado, Beatriz Azevedo. Pessoal, quem ainda não segue o perfil, siga aqui. Nós temos muito conteúdo. Eventos, mês de março, março roxo da epilepsia. Em abril temos dois, que é o Dia Mundial do Autismo e o Dia Mundial de Parkinson. Em outubro nós vamos ter o evento de dor, né? Dia 17 de outubro é o Dia Mundial de Conscientização da Dor. Fora outras dicas, outras orientações, outras novidades que a gente está sempre trazendo aqui para vocês. Pessoal, quero mostrar uma coisa aqui para vocês, bem interessante aqui. Quem não está inscrito lá no canal no YouTube, inscrevam-se lá, tá, pessoal? A gente está com bastante conteúdo e vai vir um conteúdo novo bem interessante aqui para vocês, tá, pessoal? Olha aqui, 16 mil, estamos chegando a 16.400 inscritos e a gente lançou um vídeo agora. Você não precisa ter medo de cirurgia,
de epilepsia. Então, a gente esclarece para vocês o que está por trás de uma cirurgia, né? Porque muita gente fica com receio. Isso vale para todo tipo de cirurgia, tá bom? Incluindo de epilepsia. Então, inscrevam-se lá no canal, façam as perguntas, comentem o vídeo, peçam vídeos que vocês querem ver, tá? Sabe o que eu recebi, doutora, de pedido de vídeo? Hum, 2 vídeos bem legais. A gente vai gravar sexta-feira agora. Deixa eu ver o meu tripé aqui que não quer pegar. uhum. Agora pegou. Sexta-feira agora vamos gravar. Você viu que tem 2 filmes na Netflix que um chama assim Os Dois Hemisférios de Luca. Já assistiu? Ainda Se não. você tiver a oportunidade, assista. É bem legal. E o outro é O Milagre de Tyson, Não que assisti é também, a mas já vou história de pegar a um dica. adolescente. É a história de um adolescente autista Uhum. que se encanta pelo maratonismo e resolve correr uma maratona para provar a si mesmo que ele consegue e também para ter tipo a aceitação do pai. E aí eu fiz uma sinopse, um comentário do filme voltado para a área médica dos 2 filmes. Vamos gravar sexta-feira. Eu acho que na próxima semana já vai estar no canal, tá, pessoal? Então, quem tiver o Netflix ou tiver, né, poder assistir, assista. É bem legal, o filme é muito, muito interessante. Os dois são história sim, reais, né? Claro que tem uma romantização ali do Uhum. filme. Os personagens são reais, tipo, o ator que faz o Tyson, ele é autista, né? Então é bem Legal. interessante aí, pessoal, para vocês verem assim as histórias de superações, né? A importância aí da família junto, a importância da persistência, da perseverança aí na vida das pessoas para que elas se mantenham firmes aí nos objetivos, tá? Uhum. Muito bom. Então, assim, Pô, Os Dois Hemisférios de Luca e O Milagre de Tyson. São os 2 filmes. Eles estão na Netflix, tá? Podem assistir. Doutora, a... quando que a dor de cabeça pode ser algo grave? Pode ser um sintoma de algo grave, tipo um tumor na cabeça, um aneurisma cerebral, um derrame, alguma coisa. Quais são os sinais de alerta que as pessoas têm que ficar? Olha, eu já tenho dor de cabeça há muito tempo, mas essa dor de hoje é diferente da que eu sinto. Eu devo me preocupar? tá. Primeiro, só sobre dor de cabeça grave, a gente vai falar aqui de causas graves no sentido de que necessitam de uma intervenção, uma investigação adicional, né? Mas lembrando que mesmo a dor de cabeça comum, como a enxaqueca ou a dor de cabeça tensional, mas muito mais a enxaqueca, pode ser grave para o paciente dependendo do impacto que isso causa na qualidade de vida dele e nas atividades, tanto no trabalho, na vida social. Então, mesmo sendo uma enxaqueca, isso pode ser algo grave para o paciente, na vida do paciente. Mas, para além disso, existem sinais que nos fazem direcionar para pensar em causas secundárias, né, que o paciente possa ter algo a mais, que ele precisa de uma investigação, que poderia ser um aneurisma, um tumor, tudo mais. Alguns dos mais comuns são. Primeiro, uma dor de cabeça nova. O paciente que já tem enxaqueca, ele conhece, apesar de que a dor de cabeça vai mudando de característica ao longo com o desenvolvimento da doença, uma dor de cabeça nova, principalmente mudança de padrão, né? Então, o paciente sempre tem o mesmo tipo de dor de cabeça, e daí ele tem uma dor de cabeça que não é habitual. Pacientes que começam a ter dor de cabeça após os 50 anos também merecem uma investigação, uma atenção direcionada, mesmo que seja uma dor de cabeça um pouco mais leve, mas a gente ainda assim precisa investigar. Dor de cabeça que é desencadeada por esforço físico, então aquele paciente que está na academia, vai levantar o peso, começa a ter dor de cabeça, a gente precisa investigar mesmo em pacientes jovens. Outra também que merece investigação é a dor de cabeça, a gente fala em trovoada. Então, é um paciente que tem dor de cabeça súbita e muito forte. Então, diferente do paciente que tem dor de cabeça e vai piorando, ele já começa com a dor de cabeça muito forte. Inclusive, esse tipo de dor é indicação de procura de pronto atendimento, né? E outras indicações também, outros alertas que a gente deve ligar são pacientes que têm dor de cabeça, têm alguma imunossupressão, então paciente que tem uma doença oncológica, né, um câncer, ou que tem HIV, ou que faz uso de algum medicamento imunossupressor, como pacientes que têm doenças reumatológicas e usam medicamentos imunossupressores, ou por algum motivo fazem uso crônico de corticoide. Enfim, paciente que tem a imunidade
reduzida e que têm dor de cabeça também merecem. E além de várias outras. Dor de cabeça com déficit de força, ou déficit de sensibilidade, ou que tem dor de cabeça não para os pacientes que têm epilepsia já, né, diagnosticada, mas pacientes que têm dor de cabeça e tem crise, a gente também precisa investigar. É uma série de recomendações, mas acredito que essas aí são algumas das principais. Vamos preparar, eu vou preparar uma lista desses sinais de alerta, a gente coloca no Instagram aí para vocês, tá, pessoal? Perfeito. É dor de cabeça com febre, né? Vinda com Sim, febre, rigidez de nuca. Pessoas que tomam remédio para afinar o sangue, tá, pessoal? Fiquem de olho, quem toma anticoagulante, como Marevan, remédio para afinar o sangue, também tem sempre que ficar de olho. São muitas condições, realmente não tem como tratar todas aqui. sim. Mas tem sempre que ficar de olho nesses sinais de alerta, tá? É, pergunta aqui da Vânia e também da Lavanderia Castanhal. O pessoal de Castanhal aqui, prestigiando a doutora que é... Quem nasce em Castanhal é Castanhalense. Castani... Castanhalense. Castanhalense. Então, pronto. Eu passo muito em Castanhal quando eu vou para São Miguel do Guamá, que é a terra da minha esposa, né? E a gente Aham. viaja muito para lá e tem que cruzar Castanhal de norte a sul. Ali. Não, norte a sul não, ali é leste a oeste, né? Passando a BR inteira, né? Aliás, é o trajeto mais demorado da viagem ali quando eu chego em Castanhal para sair. Sim, Então, tô brincando. Um abraço pro pessoal de Castanhal, eu tenho muitos pacientes de lá. Então, os dois perguntam sobre o tratamento. Então, você poderia falar um pouquinho, né? Tem a lavanderia de Castanhal pergunta se tem tratamento não medicamentoso e a Vânia pergunta como tratar a dor de cabeça. É um tipo específico que ela está falando. Você pode comentar também, doutora, que é a cefaleia pós-punção. perfeito. Aquela que surge depois que a pessoa tira líquido, ou que pode surgir depois que a pessoa tira líquido da espinha. Perfeito. Primeiro, respondendo aqui à Lavanderia Castanhal, uma lavanderia que abriu agora, recentemente, em Castanhal, mas já está indo super bem também. Parabéns aí, ó. Vocês sabem que empreender no Brasil é um negócio difícil, né? A Exato, mas já está gente... sendo sucesso, graças a Deus, né? Olha, parabéns aí, Sim. ó. Fica a dica aí, pessoal de Castanhal aí, né? Lavanderia Castanhal aí. Respondendo É muito bom ver história de sucesso nessa área de aqui, empreendedorismo, com tá? certeza. A pergunta é se tem tratamento não medicamentoso para enxaqueca. E sim, tem. Tanto da parte do médico, né? Então, na verdade, o tratamento medicamentoso é um pilar do tratamento na enxaqueca, mas a gente tem várias outras abordagens. Como a gente falou, né? A gente precisa sempre abordar sono, humor. Paciente deprimido tem mais dor, é mais difícil o controle, então sono, humor, a gente vai sempre abordar. Abordar os gatilhos do paciente, então às vezes o paciente tem algo que é tratável entre os gatilhos dele, e as terapias, as outras terapias, né? Acupuntura, hipnose, são abordagens que são usadas no tratamento dependendo de cada paciente. Então a gente não consegue ter um tratamento não medicamentoso, assim como também não conseguimos ter um tratamento medicamentoso universal, que funciona para todo mundo, mas a gente sabe que a gente consegue fazer algumas terapias para os pacientes dependendo de cada um, de cada tipo de dor. Lembrando que alguns pacientes que têm enxaqueca fazem uso de medicação e têm efeitos colaterais com a medicação via oral. Então, daí cabe a gente avaliar, né, outras estratégias para o paciente. E tem paciente que ou tem efeitos adversos ou mesmo não quer fazer uso da medicação via oral por algum motivo pessoal. E a gente consegue abordar isso com o paciente, direcionar para outro tipo de tratamento que não tratamento medicamentoso. Então, a gente precisa avaliar cada caso, né? E quanto à pergunta do Vânia Lucy, né? A dona Vânia está sempre com a gente aqui. Obrigado, dona Vânia, pela sua audiência e sempre por participar conosco aqui da live, tá? Obrigada, Vânia. Primeiro, para quem não conhece, né, ela perguntou aqui sobre a dor de cabeça causada por fuga de líquor, do líquido cefalorraquidiano, que basicamente após uma punção. Essa punção a gente faz para investigação, por exemplo, da meningite, onde a gente precisa coletar aqui entre atrás da coluna, né, um líquido que é para avaliar alguns fatores, fazer algumas pesquisas, inclusive podendo ser da meningite, que é a indicação mais conhecida. Mas, por exemplo, existem entidades de dores de cabeça que a gente faz a punção para investigação também. E existe uma complicação que é a dor de cabeça após
a punção, onde a gente faz a coleta, seja para tratamento ou para diagnóstico, e o paciente, após a punção, começa a evoluir com dor de cabeça ou com piora da dor de cabeça. Daí, nesses casos, o tratamento, o carro-chefe do tratamento seria a hidratação venosa. Então, a gente sabe que a hidratação, nesses casos, não que o paciente tenha alguma desidratação, mas nesses casos, os pacientes apresentam uma ótima resposta. E outro tratamento também bastante usado e que funciona muito bem para essa entidade, para dor de cabeça pós-punção, é o tratamento com cafeína, com doses otimizadas de cafeína. Aí o pessoal que Mas, gosta de café aí. Tá é, caro, mas olha. mas lembrando que a gente precisa, para a gente dizer que a dor de cabeça é por causa da punção, é necessário avaliar. Porque às vezes existem características específicas da dor de cabeça, da dor de cabeça pós-punção, como é uma dor de cabeça, por exemplo, onde o paciente melhora muito deitado, piora muito quando sentado ou em pé. É uma característica que direciona a gente, e aí a gente consegue fazer esse tratamento adequado. Mas pode ser que não seja relacionada à punção, isso tem que ser avaliado. Só para que nem todo mundo que faça a punção, né, que precise fazer a punção, seja por diagnóstico ou para tratamento de alguma doença, não adianta hidratar, por ficar bebendo muita água ou tomando café em casa. É necessário mesmo avaliar para que a gente possa fazer o tratamento direcionado. Mas respondendo a pergunta, em suma, seria a hidratação e cafeína como os principais. E, claro, todo o tratamento dos sintomas mesmo, analgésico, o tratamento da dor em si. Pessoal, sempre a gente está falando aqui, né? Mas sempre tudo sobre orientação médica, né? Exato. Não tenta ficar fazendo em casa esse tipo de tratamento, porque pode ser outra coisa, você pode acabar tendo uma outra situação enfim, a gente tem que fazer o diagnóstico, sem dúvida nenhuma. E aí, Dara, a gente entra num tema agora meio chatinho aí pro pessoal, tá? Que é o quê? Muita gente sente dor de cabeça, corre na farmácia, toma um remédio e fica tomando aquele remédio. Depois o remédio não melhora mais, ele troca por outro, aí o que deu certo pro vizinho, ele empresta do vizinho, começa a tomar e quando vê ele tá tomando 4, 5 tipos de remédio, não sabe mais que dor de cabeça tem e tá sofrendo com dor todos os dias, que é a questão da automedicação e da cronificação. É aconselhável, não é aconselhável? Como é que faz para resolver esse caso quando a pessoa... Doutor, eu tomo um vidro de dipirona por dia e a mesma coisa que nada, né? Então, a Santa Dipirona, né? Santa Primeiro, dipirona. a dipirona, os anti-inflamatórios, vamos falar mais da dipirona, né? Que é o que os pacientes mais fazem uso, a Novalgina, Neosaldina, compostos Lisador. com dipirona, lisador. Eles têm indicação, eles têm a sua indicação. Então, a gente também prescreve dipirona, a gente também prescreve paracetamol, em alguns casos anti-inflamatório também, mas sempre a curto prazo. O nosso objetivo nunca é deixar o paciente com analgésico ou muito menos dependente do analgésico, né? Do tipo, só fica bem quando está tomando dipirona todo dia. A gente tem os tratamentos que são para uso contínuo e que servem para tratar a dor. Então, nosso objetivo, quando a gente faz um tratamento contínuo, é que o paciente justamente não tenha necessidade, não tenha dor e não precise ficar tomando analgésico com frequência, tá? E, além disso, a gente tem uma entidade que é a dor de cabeça por uso excessivo de medicação, por uso excessivo de analgésicos, que são justamente os pacientes que, por causa da dor de cabeça, acabam cronificando, então acabam tendo mais dor de cabeça, diminuem a resposta ao tratamento, porque agora a gente não está tratando mais só uma enxaqueca, então agora a gente tem uma outra entidade que é de mais difícil, pode ser de mais difícil tratamento, né? Então a gente acaba sobrepondo dois diagnósticos aí. A gente acaba colocando um problema em cima de outro problema, e aí a doença vai se cronificando e o tratamento vai deixando de funcionar porque a gente tem uma nova doença em cima. Quando o paciente vem pra gente, uma nova doença, um novo tipo de dor de cabeça, né? Quando o paciente vem pra gente já com dor de cabeça, fazendo uso excessivo de medicação, de analgésico, a gente, é claro, não consegue suspender do dia para noite. Então, pedir para o paciente parar de tomar do dia para noite não é uma conduta habitual, não é o que a gente vai fazer, mas a gente
consegue sempre encontrar um caminho para o paciente onde a gente consiga estabelecer um tratamento contínuo, que vá ajudar o paciente a não ter mais dor, e enquanto a gente faz esse tratamento, a gente consegue organizar, otimizar outras terapias para que o paciente consiga ir reduzindo aos poucos o uso do analgésico. Então, é possível, para quem ainda não tem a dor de cabeça por usar muito analgésico, a gente consegue direcionar o tratamento melhor. E para quem já usa muito analgésico e não consegue suspender subitamente, a gente também tem um caminho, a gente avalia e consegue fazer essa redução gradual de forma confortável para o paciente. Excelente. E o uso do Botox? Algumas pessoas que procuram, né, querem saber um pouco mais do Botox. Vamos falar que é a toxina botulínica, não para fins estéticos, né, mas para Sim. fins terapêuticos. Ela ajuda também? O Ou Botox, pode ajudar? aham, ele é tratamento preventivo, né? Então, ele não tira a minha dor de agora. Se eu tô com dor agora, não é, o objetivo não é tirar a dor de que eu tô sentindo agora, mas é um tratamento para prevenir e para tratar para que o paciente não tenha recorrência das crises ou diminua a frequência das crises. O que a gente faz com o Botox é um protocolo para dor de cabeça, não para estética, onde a gente faz a aplicação em pontos específicos, tanto na cabeça quanto pescoço e também aqui na região do ombro. A aplicação normalmente é trimestral e é tratamento de primeira linha para prevenção de enxaqueca crônica. Então, é muito eficaz. Às vezes o paciente faz a primeira sessão, né? Como eu falei, é trimestral, e a resposta vai melhorando conforme ele vai fazendo as aplicações subsequentes. Pode ser tanto tratamento de primeira escolha para o paciente, isso varia muito. Tem paciente que não quer fazer uso de medicação oral todos os dias, paciente que esquece, paciente que não quer por qualquer motivo, ou que tem efeito colateral com o uso da medicação via oral e opta por fazer o tratamento trimestral, né, a aplicação trimestral. Então, é uma opção para esses pacientes, os que não toleram, e a gente pode considerar também para pacientes que não responderam ao tratamento inicial com medicação via oral. Então, a gente pode ser colocado ali como primeira linha pro paciente, dependendo de cada um, ou pode ser já uma terapia para quando a gente já tentou outras e não funcionou para cada caso, né? Ou seja, para o paciente refratário, digamos assim, né? E ou paciente Isso. que não pode usar o medicamento por qualquer razão. Que não pode, não quer, ou teve efeito colateral, né? E já opta por seguir dessa forma. A toxina é uma opção super interessante. É, os pontos é tudo feito em ambulatório, em consultório, né? Então o paciente faz a Isso. aplicação, a resposta não é imediata, então não é algo que ele vai receber a medicação, vai receber a aplicação agora e já sai do consultório sem dor. Acontece ao longo da primeira à segunda semana, mas a vantagem é que o efeito é sustentado, né? Dura ali os 3 meses e o paciente, alguns pacientes têm uma duração mais prolongada. E aí o paciente consegue ficar um longo período sem a medicação, que é uma grande vantagem, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que quando a pessoa chega num ponto onde ela já se acostumou a sentir dor todos os dias e já está tomando 3, 4 medicamentos, muitas vezes até com questão estomacal, né? Por conta Uhum. de tanto remédio, ela ter essa opção, claro, devidamente indicado e avaliado e executado por um profissional qualificado, é de grande ajuda. Aí a Plus Belli também coloca aqui, a Virgínia Fonseca tem enxaqueca e usa o Botox para diminuir as dores. Eu acredito que a Virgínia Fonseca seja alguém, acho que talvez É, uma influencer, né? De ser é a maior influencer do Brasil. Ela faz o protocolo, o nome do protocolo é Preempt. É o nome do protocolo. pré-empty. Isso, é o nome do protocolo com Botox, né? Com Botox não, gente. Botox é a marca, tá? Mas com toxina botulínica para enxaqueca. Ela Ah, faz realmente a aplicação trimestral. E, inclusive, ela sempre posta, né? Para ela foi um santo remédio. Que ela ficou bem melhor depois que começou com a aplicação. E que lembrando, bom. lembrando que além da toxina, não foi uma pergunta aqui de ninguém, mas além da toxina, além do tratamento com botox, uma outra alternativa também é o tratamento injetável, que é com o que a gente fala os anticorpos monoclonais. É uma terapia mais nova para dor de cabeça, mas também é de primeira linha para o tratamento da enxaqueca crônica. Também tem a vantagem de não precisar tomar todos os dias, né? Então, é uma opção para alguns pacientes. Sempre ponderando, né? Tanto a vontade do paciente como a indicação que ele tem, de prós e contras para cada É paciente. o Engality? Isso. Eu acho,
E o preço, doutora? Você sabe? Então, o custo de ambas as terapias é elevado, pensando só em custo, né? Vamos separar que o doutor que entende muito bem disso, a gente vai falar que o custo é diferente do valor. Então, Exato, sem dúvida nenhuma. o custo é elevado, mas o valor pro paciente, considerando que muitas vezes o paciente é o que melhora, né, a dor de cabeça do paciente e devolve qualidade de vida para alguns pacientes, por isso que é caso a caso. O investimento vale muito a pena, né? Sim, imagino, né? Eu tenho o privilégio de não sentir dor muito pouco, assim, mas eu atendo pacientes com dor crônica e, assim, é muito ruim. A gente consegue meio que sentir um pouco do sofrimento deles e a gente vê pessoas até que tentam suicídio, fazem umas coisas meio mirabolantes aí para tentar resolver e é bem complicado, sem dúvida nenhuma. E Exato. o bloqueio de nervos, doutora, também é uma alternativa para quem, para ter o botox não alivia na hora, mas o bloqueio pode aliviar já de imediato, não pode? O bloqueio a gente espera que ele venha na hora, então ele é uma opção muito interessante para o paciente que vem para o consultório com dor. É um bloqueio que a gente faz. Tem vários pontos, né? A gente faz principalmente aqui na região hospital, mas a gente consegue fazer em outros pontos do próximo aqui do olho, pré-auricular, que é antes da orelha. Enfim, a gente tem pontos pré-estabelecidos também. Quais pontos a gente vai fazer varia de paciente para paciente, porque a aplicação é incômoda, né? Uma furadinha, então tem a injeção também do medicamento, é um pouco incômodo. Alguns pacientes a gente faz só em região hospital e tem uma boa resposta, inclusive, melhora a dor na hora, né? Ele é um tratamento tanto para abortar a dor do momento, como a gente também consegue, em alguns pacientes, fazer aplicação seriada para otimizar o tratamento. Não é um tratamento que a gente é importante colocar aqui que o bloqueio e o botox, a toxina, têm objetivos diferentes. Então, enquanto a toxina eu estou buscando prevenir as crises e é um tratamento contínuo, o bloqueio a gente não costuma deixar um paciente toda semana aplicando bloqueio. A gente não é algo que a gente faz. Mas é interessante para tirar a dor que o paciente está sentindo agora. E também a gente falou um pouco sobre dor de cabeça associada ao uso excessivo de analgésicos. Eu falei que às vezes o paciente chega no consultório, a gente precisa retirar o uso excessivo de analgésicos e a gente usa algumas pontes aí até que o tratamento contínuo tenha resultado. O bloqueio é uma dessas opções. Então, vou aqui colocar numa suposição: o paciente veio, ele tá com dor, ele fez a toxina hoje, ou fez a toxina, vai fazer a toxina, tá em programação de fazer a toxina, mas a gente sabe que não vai, quem faz botox não passa a dor de agora. Ele é Uhum. um tratamento que vai. Então, a gente pode fazer o bloqueio para que até que a toxina faça efeito, a gente deixe o paciente mais confortável. Então, esse é um exemplo. E outro, nosso tempo está acabando, mas outro uso interessante é para grávida, porque na gravidez a gente tem restrição de Olha que vários legal. tratamentos, e o bloqueio é uma opção interessante na gravidez. Essa eu não sabia. Olha, É, mais uma aqui. sim, Interessante mesmo, olha. Muito sim. bom. Porque o nosso Muito bom. arsenal de Você faz, medicação está doutora? muito limitado. Faço, com certeza. O O botox e bloqueio, o o bloqueio. botox, sim. A gente, claro, a indicação varia de paciente para paciente, então a gente não consegue a gente não consegue que o paciente procure só para o botox, é um tratamento, né? Então a gente precisa avaliar se o paciente tem indicação e também explicar. Apesar de ser um medicamento com poucos efeitos colaterais, baixo risco, a gente precisa conversar com o paciente até para que ele não queira o tratamento somente pelo que ele leu na internet ou pela indicação de um Isso. vizinho e tudo mais. Não é, apesar de ser muito eficaz, ser tratamento de primeira linha, ele não é curativo. Então, tudo isso tem que ser explicado para o paciente em consulta para a gente avaliar caso a caso. Mas ambos os procedimentos a gente faz em consultório, é algo rápido, não necessita o paciente ficar internado nem nada assim, é ambulatorial e são tratamentos muito efetivos. Tá ótimo. O perfil lá de Castanhal, Lavanderia, perguntou sobre a acupuntura. A doutora já falou aqui que é um dos elementos não medicamentosos do tratamento que podem ser utilizados. Uhum. Aí tem o Rafael CCK, doutora Dara, é incrível, recomendo. Muito experiente e capacitada. Ó, show Obrigada, de bola, Rafa. obrigado, Rafael, aí pelo comentário, obrigado por estar aqui. Doutora, a gente está aí no nosso minuto final.
Olha, você viu que passou rápido, falamos bastante sobre dor de E cabeça, ainda né? tinha muita coisa para falar, né? Dá várias lives. Mas a gente vai ter um ano inteiro para falar aí, pelo menos Sim, até outubro, aí que é o que vai chegar no mês da dor, né? Onde a gente só vai falar de dor sim. aí praticamente, tá? E eu queria te agradecer aí pela presença, agradecer a todos que estão aqui participando com a gente, pessoal aí que está seguindo o perfil. Quem não segue o perfil, siga, tá? A doutora Dara está com a gente aí, a partir de março, ela já está com a agenda aberta. Qual é o dia, doutora, que você vai Segunda atender? tarde. Todas as segundas-feiras, Isso. no período da tarde, a doutora Dara estará atendendo lá na FG Clínica, tá? Compondo lá a nossa equipe. Também deve estar aí presente nos eventos com a gente, tá bom? Então, doutor, obrigado pela presença. Deixa uma mensagem final aí para os nossos, para o seu público, né? A partir de agora também já, né? Para o nosso público, o seu público aqui da clínica. E a gente vai programar ainda mais umas lives, mais uns eventos aí para a doutora Dara, para vocês conhecerem melhor aí o profissionalismo dela, que a gente já viu que é altíssimo, né? O pessoal aqui tudo recomendando, então, muito bom. Pessoal, obrigado pela presença, doutora. Obrigado também. Doutor, muito obrigada, né, pela oportunidade de participar e por fazer parte dessa equipe. Eu estou muito animada para voltar, para integrar a equipe. Obrigada a todo mundo que assistiu, que participou, que enviou pergunta, qualquer dúvida que surja depois, que surgiu, a gente talvez tenha passado alguma batida, não sei, ou que surja depois, podem enviar tanto no perfil da clínica como nos nossos perfis, tanto do doutor Francinaldo como no meu, a gente vai responder. E eu espero também, caso alguém tenha interesse em passar em consulta, a gente espera poder ajudar cada um aqui, tanto com as informações da live, como também em atendimento da melhor forma possível. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, que ficou até agora, né? E qualquer coisa, estamos a ordens para as dúvidas, para consulta, e a gente espera poder ajudar. Com certeza, pessoal, tem que conhecer a dor de cabeça para poder aprender a viver sem ela, né? Exato. Obrigado, Muito doutora. Uma ótima noite a obrigada. todos e até a nossa próxima live, tá bom, pessoal? Um abraço. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.